E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que você está assistindo a essa aula, a essa gravação. Essa é uma aula da disciplina de Sociologia. Eu estou gravando essa aula para as turmas de ensino médio do Instituto Federal de São Paulo, no campus de São João da Boa Vista, mas são aulas que ficam abertas para qualquer pessoa que tenha desejo de acessar conhecimento, não é isso? Não é isso que defende a nossa Constituição, o livre acesso ao conhecimento e à educação? Então, essa aula está aberta para qualquer pessoa que queira acessar e aprender um pouquinho com a gente, compartilhar um pouquinho também do que sabe. Deixa nos comentários aquilo que você acha, deixa aí para a gente poder conversar e a gente poder fazer um modelo de educação aberto, não é? Onde todos, qualquer pessoa, tem acesso. Então, hoje é a primeira aula nossa de uma sequência de aulas sobre estratificação social. Uma sequência de aulas nossas sobre desigualdades, não é? Mas especificamente falando sobre o que nós chamamos na sociologia de desigualdades sociais. Pensa o seguinte: imagina duas crianças, o João e o José. O João, ele nasceu num bairro de classe média alta, classe alta, da sua cidade. Sabe aquele bairro da sua cidade onde moram as pessoas que são um pouco mais ricas? Então, João nasceu ali. José, por outro lado, nasceu em um bairro mais pobre dessa sua cidade. Sabe aquele bairro onde moram tipicamente as pessoas mais pobres? É ali que nasceu José. João era filho de pais médicos ou advogados ou empresários, pessoas de classe média alta que têm condições de lhe dar uma boa condição de acesso a bens culturais, como educação, livros, bons cursos. João frequentou os ambientes que os pais frequentavam. João teve acesso aos bens culturais que os pais também tinham. João teve acesso ao mundo que os pais foram capazes de lhe proporcionar. José, por sua vez, era filho de pais trabalhadores informais. A mãe fazia faxinas e o pai fazia bicos como eletricista, por exemplo. Ou de repente podemos dizer que os pais de João o pai ou a mãe ser cobrador de ônibus, o pai ou a mãe trabalhar como atendente em um supermercado. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas boas, as pessoas trabalhadoras e com pouca condição de vida, de proporcionar ao José as mesmas condições de acesso aos bens culturais que João teve. José cresceu num outro ambiente, numa outra realidade, sem as mesmas possibilidades que João tinha. Com vidas tão diferentes, poderíamos nos perguntar: as expectativas de vida de João e José são as mesmas? Os anseios de vida ou pela vida de João e José são os mesmos? Mas se eles têm as mesmas expectativas
Teriam essas duas crianças as mesmas possibilidades, as mesmas chances? Uma criança que teve que começar a trabalhar um jovem que teve que começar a trabalhar na adolescência tem as mesmas condições de ingressar no ensino universitário que aquele jovem que não precisou trabalhar na adolescência, cujos pais tiveram a possibilidade de dar condições de ensino sem que aquela criança, aquele jovem precisasse trabalhar? São as mesmas possibilidades da criança que trabalha e da criança que não precisa trabalhar, do jovem, não é? Que não precisa trabalhar. São as mesmas possibilidades de vida. Crianças que nasçam no mesmo dia, no mesmo país, numa mesma cidade, mas em bairros diferentes, em condições econômicas e sociais diferentes. Essas crianças têm as mesmas condições, as mesmas possibilidades de vida? Essa é a pergunta. E para entender essa pergunta, a gente tem que entender que existem diversas formas de desigualdade que permeiam a nossa sociedade, permeiam o mundo no qual nós vivemos. São desigualdades relacionadas às condições econômicas que cada pessoa tem. São desigualdades relacionadas muitas vezes ao gênero, ao fato de ser homem ou ser mulher, ou a questões relacionadas à cor da pele e à história daquela família, ou diferenças relacionadas, olha, uma diferença muito contemporânea, dificuldades de acesso a bens, desigualdade digital, a possibilidade ou impossibilidade de determinadas crianças acessarem a tecnologia, para que, por exemplo, neste momento, estejam assistindo uma aula como vocês estão agora. Quantas crianças no Brasil vocês acreditam que não conseguem assistir uma aula porque não tem um aparelho como esse que vocês estão tendo agora para assistir a aula que eu estou gravando? Quantas e quantas crianças não têm acesso à tecnologia? Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei em 2016 em um projeto que chamava-se Projeto de Aceleração da Aprendizagem, com uma série de problemas que aquele projeto tinha, uma série de falhas no projeto em si, né? Falhas geradas pela Secretaria de Educação, mas tinha uma vivência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tinha ali estudantes com muita dificuldade, e não é só dificuldade de aprendizado, dificuldade de viver. Eram crianças que eram filhos de presidiários, portanto não estavam na presença dos pais, filhos de pais que eram viciados em algum tipo de entorpecente, algum tipo de droga que lhes causava, que não possibilitava com que eles tivessem um convívio com os pais. Era filhos de pais que já morreram e que acabaram ficando por algum tipo de violência e acabaram ficando com parentes. Eram crianças em condições sociais, em condições econômicas extremamente ruins, extremamente difíceis. Crianças que tinham dificuldade em casa para ter acesso à energia elétrica, quanto mais ter acesso à internet banda larga. Certo dia eu coloquei o Datashow, liguei o Datashow na sala de aula e entrei no Google Earth. Eu usei aquele aplicativo da Google para que aqueles estudantes pudessem conhecer coisas do mundo que eles não conheciam. E a gente foi passear usando o Google Street View pelas pirâmides do Egito, por museus famosos, por lugares que eles nem imaginavam.
Certo momento da aula, um menino pediu para mim: professor, mostra a rua da minha casa. E eu fui lá, digitei a rua da casa dele, cheguei na porta da casa dele, coloquei o mouse em cima da imagem da campainha e disse para ele que eu ia apertar. Aquele menino ficou eufórico, extremamente feliz, levantou e falou: professor, aperta, 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 minha mãe está em casa, aperta. Ele realmente, de verdade, acreditou que eu fosse apertar aquela campainha. E não, juro para vocês, não tinha nenhum problema cognitivo com aquela criança. A dificuldade daquela criança é que ela nunca tinha tido acesso àquela tecnologia. Mais faltava energia elétrica na casa dele do que tinha energia elétrica. Quanto mais conheceu o que seria o Google Street View, que eu colocava gigante na tela do Data Show com uma imagem de qualquer rua que você imaginar do mundo. Ele não sabia o que era aquilo. A questão era de linguagem. Aquela criança nunca tinha tido acesso àquela linguagem. E eu provo para vocês que o problema não era cognitivo, porque ao terminarmos aquele ano de ensino muito difícil, com desafios enormes para mim e para eles com certeza, no final eu passei numa loja dessas que vende joguinhos, as antigas lojas de R$1,99, que hoje custa mais do que R$1,99. Comprei 2 tabuleiros de xadrez e levei para a sala de aula, e naquele dia eu fui ensinar eles a jogar. Alguns já conheciam as regras, outros não. Esse menino não conhecia as regras. Ele aprendeu a jogar naquele dia. E eu juro para vocês, ele não perdeu uma partida para nenhum dos seus colegas, mesmo aqueles que já sabiam as regras por terem aprendido em algum outro momento da vida ou da escola, da vida escolar ou da vida social. Ele não perdeu nenhuma partida. Portanto, o problema dele nunca foi cognitivo. O problema é que ele nunca tinha tido acesso àquele bem cultural, aquela forma de linguagem tecnológica. Isso é um exemplo de desigualdade digital. Mas essa desigualdade digital, olha como as coisas estão relacionadas. O fato dele não ter acesso a um bem digital não tem relação direta com a situação econômica da vida dessa criança. E, por conta de ele não ter acesso a esse bem digital, ele não ter acesso a essa forma de linguagem, isso não é capaz de perpetuar essa desigualdade econômica, porque ele não tem acesso a um bem essencial na vida contemporânea. Portanto, como é que será que está a vida dessa criança hoje? Que todo mundo só está tendo condições de ter acesso à educação através de meios digitais. Por onde é que essa criança obtém as informações necessárias para a formação dela? Portanto, por conta de ela não ter acesso a bens econômicos, por ela ter uma situação econômica precária, ela não tem acesso a um bem digital. Por conta dele não ter acesso a uma tecnologia digital, a uma forma de tecnologia essencial, ele vai ter dificuldade de ascensão econômica. Portanto, assim a gente vai perpetuar a situação de desigualdade que existe no país e que a gente vê em todas as nossas cidades. E eu dei aqui apenas um exemplo. E quantas crianças como essa existem no Brasil, no mundo? Por conta de umas formas de desigualdade, outras que estão relacionadas. Vale lembrar que esse menino era um menino negro da periferia de Poços de Caldas. Portanto, tem aí uma questão racial extremamente importante, extremamente relevante. Então, são formas de desigualdade que não estão separadas. A desigualdade econômica, a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade digital e tantas outras formas de desigualdade. E é para isso que a gente vai tentar entender hoje os primeiros passos para pensar a desigualdade. Primeiro é tentar entender algumas palavras, alguns conceitos. Talvez a primeira é pensar que exista uma estrutura de sociedade. Uma estrutura de sociedade que foi construída ao longo de
muitos anos de história, de séculos de história no caso do Brasil, ou de milênios de história no caso de outras sociedades como a europeia, como a sociedade oriental, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, a primeira coisa é pensar que existe uma certa estrutura de sociedade. Por exemplo, a nossa sociedade brasileira, ela tem 500 anos de história de construção dentro deste território que nós vivemos. Desses 500 anos de história, 400 anos praticamente, não dá para arredondar, mas é praticamente 400 anos de história de escravidão negra. São 4 séculos de escravidão negra no Brasil. Portanto, são 4 séculos de história que fazem parte da estrutura da nossa sociedade. Não dá para pensar a sociedade brasileira sem pensar que nós tivemos 400 anos de escravidão nesse país. Faz parte da estrutura própria da nossa sociedade. Então é interessante e importante a gente entender a estrutura dessas sociedades. Aí vem um segundo conceito extremamente importante. A gente lembrar que a gente aprender que existe uma certa divisão, uma divisão da sociedade que nós chamamos de estratificação. E que muitas vezes essa estratificação ela impede que as pessoas de uma determinada camada da sociedade consigam chegar a uma outra camada da sociedade. Então a gente vai tentar entender o que são essas formas de estratificação. Como é que as sociedades se dividem entre quem está na base da sociedade, quem está no meio e quem está no topo da sociedade. Como é que essas coisas funcionam? Essa palavra se chama estratificação. Nós vamos estudar então ao longo dessas próximas aulas modelos de estratificação, ou seja, modelos de divisão da sociedade em camadas. E uma palavra extremamente importante, um conceito extremamente importante, que é a ideia de mobilidade social. A gente vai entender que existem determinadas formas de estratificação social que não permitem mobilidade social. Por exemplo, não era permitido a um escravo chegar a ser senhor de engenho. Isso era uma característica da sociedade açucareira brasileira, não vai ter como, isso não existe. Escravo não era considerado sequer um ser humano, quanto mais chegar a ser um senhor de engenho. E assim a gente pode pensar em uma série de outras sociedades, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco. A nossa sociedade hoje, ela permite mobilidade social. Existem até determinadas leis que dizem que a mobilidade social, não é? Ela deve ser uma regra, deve ser algo que a gente tem que possibilitar às pessoas, que elas tenham condições de sair da pobreza e chegar a uma condição melhor de vida. Isso é mobilidade social. Existe a possibilidade hoje, só que a gente tem que considerar que a mobilidade social ainda hoje, ela é um desafio, é muito difícil e poucas pessoas conseguem. Mas a gente vai dar uma olhada e esse conceito é extremamente importante. É importante a gente entender que existem sociedades que permitem, existem sociedades que, em absoluto, não permitiam ou ainda não permitem essa mobilidade social, deixar de estar na base da sociedade para chegar a uma posição maior. Chegaremos lá. Bom, a primeira forma de estratificação social que nós vamos olhar hoje, sobre a qual nós vamos pensar hoje, é o modelo de castas. O modelo de castas é um modelo que é muito peculiar da sociedade indiana, é muito característico da sociedade indiana, mas que nós também encontramos, por exemplo, no Japão. Na história do Japão é muito forte a presença da divisão da sociedade por castas. Então eu separei para vocês uma imagem que vocês estão observando aí de uma pirâmide social. O que seria uma pirâmide social? Vocês podem observar na imagem que vocês têm camadas, não é? Nessa pirâmide. Quanto mais embaixo você está na pirâmide,
pior seria a sua condição social. Mais abaixo você estaria nas camadas que dividem a economia e o poder. Ou seja, o poder, quem é que tem a capacidade de impor sua vontade, de governança, sempre quem está no topo da pirâmide. E lá embaixo, aquele que não tem acesso a poder, não tem acesso às instituições de decisão da vida coletiva e não tem acesso aos bens econômicos. Então, essa é a ideia de uma pirâmide social. Quanto mais alto você está, mais poder econômico, mais poder político. Quanto mais baixo você está, menos poder econômico, menos poder político você tem. Na pirâmide que vocês estão olhando é um exemplo de uma pirâmide de uma divisão de castas indiana. Por milênios, essa foi a divisão que organizava a sociedade indiana. Portanto, na Índia, se você nascesse dentro de uma determinada família, você teria as características econômicas e sociais daquela camada da sociedade. Então vamos lá. Por exemplo, se você é filho de um Brahmani, ou aqui está escrito Brahmin, se você é filho de um Brahmani, você tem a possibilidade de ser um sacerdote, está no topo do poder e ter mais acesso a bens que os outros. Se você nasceu Kshatriya, que é essa segunda camada, você será um soldado, um político, um administrador, um diretor, terá alguns desses cargos e ocupará uma determinada camada da sociedade. Se você nasceu Vaishya, você será um comerciante, você será um negociante, você será um profissional qualificado de certa forma. Então você ocupará esta camada da sociedade. Se você nasceu Sudra, você será um profissional de qualificação média, são os oficiais. E se você nasceu Párya, você não está dentro dessa pirâmide. Então podemos até olhar para a imagem dessa pirâmide e pensar o que? Essa última camada ela não existe, pois os párias são aqueles que não estão em camada nenhuma. São os Dalits. São aqueles que são considerados impuros. Aqueles cujos superiores não poderiam sequer tocar. Um Brahmane nunca pode tocar em um Párya. Portanto, eles fazem os serviços sujos, aqueles serviços que as camadas superiores não gostariam de fazer, ligados normalmente a dejetos, a morte, a sangue e a coisas que os mais puros, que são as camadas superiores, não poderiam tocar. Então essa é a divisão tradicional da sociedade indiana. Na década de 1950, as castas foram proibidas na Índia. Então passou a ser proibido você dividir as pessoas por castas. No entanto, é o seguinte, pessoal: criar uma lei e proibir que algo aconteça não faz com que aquilo realmente se torne efetivo. Por exemplo, é proibido matar, mas não tem um monte de gente. E quantos casos de assassinato nós temos? É proibido agredir, mas quantos casos de agressão a gente tem? É proibido vender cocaína, mas quantas pessoas estão vendendo essa droga por aí? Então, ser proibido não faz com que a coisa não aconteça. Portanto, a sociedade de castas na Índia não é porque foi proibida em 1950 que ela não continue existindo. A desigualdade na Índia, ela é gigante e profunda. E não ache que seja comum você encontrar um casamento entre as castas superiores e os sudras e os párias. Castas se casam no interior delas mesmas. Este modelo, essa estrutura da sociedade indiana não deixou de existir porque se tornou proibida. É um processo
é uma conquista diária, é uma conquista de todos os dias. E é claro que a cada novo ano, a cada nova luta, a cada novo levante, a população indiana conquista novos direitos, e a sociedade de castas vai pouco a pouco deixando de ser uma realidade na estrutura da sociedade indiana. No entanto, ela ainda está presente na estrutura da sociedade indiana. Isso também pode ser verificado, de certa forma, na história do Japão, sobre o qual eu não vou entrar tanto em detalhe, mas quando você pega a pirâmide que divide o imperador, os samurais e dali para baixo todas as outras castas da sociedade japonesa. Via de regra, em sociedades estratificadas dessa forma, os mais poderosos continuam sendo ainda hoje aqueles que pertenciam às castas superiores. São eles que tiveram acesso aos bens econômicos, são eles que continuam tendo acesso ao poder. É uma luta diária, uma conquista diária, deixar um sistema de castas para trás. O segundo modelo que nós vamos ver hoje, de estratificação social, é o modelo que nós chamamos modelo de estamentos. É a sociedade estamental. Dentro do modelo de sociedade estamental, vocês podem observar nesta pirâmide que está na tela de vocês, os estamentos eles são organizados. É um modelo de organização típico da Europa Ocidental, ou seja, daquele pedaço da Europa que nós podemos pensar entre uma região da França, parte da Alemanha, da Inglaterra, aquele pedacinho da Europa que nós podemos pensar como Europa Ocidental, não é? A Europa que fica, que são os países do oeste europeu. Nessa pequena região do mundo, durante 1000 anos, tivemos um modelo de organização da sociedade no qual nós tínhamos uma camada da sociedade que nós chamávamos que eram os nobres, aqueles nascidos dentro de determinadas famílias e herdeiros destas determinadas famílias, que eram as famílias nobres. Esses tinham o poder sobre determinado território. Dentro desse determinado território, você tinha outras camadas dentro do reino, que é esse determinado território. Você tinha algumas camadas inferiores à nobreza. Você tinha os representantes da igreja, que eram chamados de clero. Você tinha os grupos intermediários, que eram representados por artesãos, por comerciantes, mas você tinha também as camadas mais pobres, que eram representados pelos chamados servos, aqueles que trabalhavam com a terra. Dentro dessa divisão, a gente pode olhar essa imagem interessante e a gente pensar como é que era organizado este pequeno território que era um reino feudal. Você tinha a sede do poder da nobreza, que era o castelo, onde vivia a família nobre. E quando a gente fala família, não é papai, mamãe e filhinho, não. É toda a genealogia, toda aquela árvore genealógica, todos os filhos, sobrinhos, primos, então, ocupavam o espaço da nobreza. Nem todos ocupavam o topo do espaço da nobreza. Existia uma nobreza menor, aquela nobreza que não era herdeira direta do trono, aquela nobreza que não tinha, portanto, o mesmo tratamento, não tinha as mesmas condições ali dentro. Bom, então a gente olha para essa imagem e percebe que existia o espaço do castelo, o espaço da nobreza. Dentro dos muros
ali ainda, você pode ver que tem a capela. Então você tem o espaço dos representantes da igreja, que é o clero. Para fora daí, você tem a moradia dos servos. Nessa região da moradia dos servos, você vai ter ali os artesãos, você vai ter ali os comerciantes e você vai ter ali as terras de plantio, onde vão trabalhar os servos da terra, não é? Aqueles que vão trabalhar nas terras de plantio. Além disso, você tem nessa imagem ainda o moinho. Olha que interessante então. Então, os servos e os comerciantes e os artesãos vão trabalhar produzindo mercadorias, sejam elas a comida, seja ela a vestimenta, seja ela um instrumento. Eles vão trabalhar produzindo bens. Parte desses bens tem que ser dado ao senhor rei, não é? Ao senhor do castelo. Ele vai retirar parte dessa produção como uma cobrança para que essas pessoas tenham o direito de permanecer em suas terras e produzir em suas terras e ter a proteção, não é? A proteção do reino onde eles vivem. Então, os servos trabalham e uma parte da produção vai para o rei. Parte do tempo de trabalho dos servos deve ser dedicado à igreja. Eles têm que trabalhar nas terras da igreja também. Então você tem parte dessas terras de plantio que são terras da igreja. E, portanto, o servo vai dedicar parte do seu tempo para trabalhar nas terras da igreja. E parte do resultado da produção também do servo é um certo dízimo que será dado para a igreja. Então, existe como em toda a história da humanidade, aqueles que trabalham e aqueles que exploram o trabalhador. Além disso tudo, entra o fato de ter nessa imagem que vocês estão vendo um moinho, e o moinho era mais uma dessas possibilidades de os trabalhadores, né, de os servos, darem parte de sua produção, darem parte do seu tempo de trabalho para o senhor feudal, porque o moinho pertence ao castelo. Portanto, se o moinho pertence ao castelo, pertence ao rei, para poder usar o moinho, e eles precisam usar o moinho, eles têm que também dedicar parte do seu tempo de trabalho a outras atividades do reino, ou seja, eles estão sempre trabalhando para os outros e sobra alguma coisa para eles. Essa é a ideia de uma pirâmide social estamental durante a Idade Média. Bem simplificada, viu, gente? Bem simplificada, mas para a gente conseguir entender mais ou menos como é que funciona uma dinâmica de estamentos. Portanto, da mesma forma que na casta, um Brahmani nunca vai deixar de ser Brahmani para passar a ser pária, um pária nunca vai deixar de ser pária para passar a ser Brahmani. Na sociedade estamental a mesma coisa. Um nobre não deixaria de ser nobre. Faz parte de uma característica que ele herda no sangue. Portanto, não tem possibilidade nem nas castas, nem nos estamentos, de uma pessoa deixar uma camada da sociedade e mudar para outra camada da sociedade. Portanto, não existe mobilidade social. Não existe mobilidade social. É um tipo de sociedade onde não existe a possibilidade de ascender socialmente. E aí chegamos ao último ponto, né, último tópico da nossa aula de hoje. Pensando o quê? Que essa é a pirâmide do Brasil açucareiro. Esse é um exemplo que nós podemos ter da divisão da sociedade brasileira por estamentos durante boa parte do Brasil colônia. Depois a gente pode redividir conforme o modelo de economia, conforme a chegada da família real, outras coisas vão mudando. Por exemplo, a gente pode pensar que com a chegada da família real, essa mesma pirâmide que a gente está vendo, onde no topo está o senhor de engenho, no topo vai estar a família real, né? Então você vai ter mudanças conforme o tempo, mas não muda uma coisa:
o topo está o que nós chamamos de aristocracia. No caso do Brasil açucareiro, eram os senhores de engenho, os donos das grandes fazendas de cana-de-açúcar e dos moinhos de engenho. Abaixo deles estariam os trabalhadores livres, que são aqueles que trabalham com a produção. Tá? Então você vai ter comerciante, você vai ter profissionais liberais, você vai ter aqueles que não são escravos, mas são trabalhadores livres. Tá? Os trabalhadores livres. Por fim, na última camada você teria os escravos. Mas da mesma forma como eu disse para vocês sobre a sociedade de castas indiana, os escravos, eles são o não estamento, eles são o não humano dentro dessa sociedade. Eles não eram tidos como humanos, eles eram uma mercadoria que era comprada e vendida. Da mesma forma que eu comprava qualquer outro animal para a fazenda, eu comprava e vendia seres humanos negros traficados da África para o Brasil. Era uma mercadoria. E essa é a grande diferença da escravidão moderna, que é essa escravidão da qual nós estamos falando, para a escravidão clássica, a escravidão na Grécia Antiga, que é a escravidão romana, que não era o mesmo modelo de escravidão. A escravidão moderna é uma escravidão baseada na compra e venda de seres humanos enquanto mercadorias. É uma escravidão propriamente capitalista mercantil. É um outro modelo de escravidão, onde nenhum grau de humanidade era atribuído àquelas pessoas que eram tratadas como qualquer outro animal da fazenda, e nas fichas de contabilidade elas eram contabilizadas como qualquer outro animal da fazenda. Dentro dessa sociedade, portanto, o escravo ele não estava dentro da pirâmide social. Ele não era parte da sociedade. Era uma mercadoria. E aí chegamos ao ponto de pensar, conforme foi passando a história, conforme a história foi se passando, chegamos ao século XIX com uma pressão internacional gigantesca para que a escravidão acabasse nas Américas. Porque a Inglaterra, que era a maior economia do mundo naquele momento, precisava de mercado consumidor. E escravo não recebe salário. Se o escravo não recebe salário, portanto ele não compra. Você precisa formar mercados consumidores e, portanto, você precisa que acabe a escravidão e se encontre um novo modelo e se adote um novo modelo de trabalho, que é o modelo assalariado. A pressão internacional para que tenha fim à escravidão nas Américas é muito grande, e você passa a ter a proibição do tráfico negreiro. Não é? Quando a Inglaterra começa a colocar seus navios para impedir o tráfico negreiro, ela posiciona seus navios no Atlântico para impedir a ida e vinda desses navios negreiros. Você tem a lei do sexagenário, né? Todo negro, todo escravo que chegasse aos 60 anos estaria livre. Gente, pelo amor de Deus, qual era o escravo que, trabalhando da forma como eles trabalhavam, chegava aos 60 anos? Portanto, é uma lei que não tem eficiência alguma. Depois você tem ainda a lei do ventre livre. Toda criança que nascesse a partir daquele dia, nascia livre. Tá, mas ela nasce livre, mas os pais não estão livres. Então vai acontecer o que com essa criança? Você abre a porta, você abre a porteira da fazenda e fala parabéns para um bebê de 1 mês e fala parabéns, você está livre, vai. Acontece o que com aquela criança? Filho de escravos, numa sociedade que ainda é escravocrata. O que muda para aquela criança? Você tem para chegar ao culminância disso tudo, a famosa Lei Áurea, talvez a lei mais curta da história do Brasil, que simplesmente torna extinta a escravidão. Mas e aí? O que acontece com aqueles que eram escravos? A partir de então, quando é abolida a escravidão, as fazendas passam a importar trabalhadores italianos principalmente.
passa a ter um movimento migratório muito grande. O Brasil começa a importar trabalhadores brancos para trabalhar nas fazendas de café, onde antes trabalhavam os escravos negros. Portanto, nem sequer na fazenda o negro poderia ficar depois do fim da escravidão. Para onde vão esses negros se eles já não têm mais onde ficar e eles já não são mais considerados trabalhadores aptos para essa fazenda, que essa fazenda agora está importando trabalhadores italianos, trabalhadores migrantes para trabalhar num regime de colonato, que é um outro modelo de trabalho. Para onde vão os negros? O que realmente muda? Quais são as oportunidades que são dadas de vida para os negros após o fim da escravidão? Simplesmente assina uma lei e diz: a partir de agora não pode haver mais escravidão. Tá, mas e aqueles que eram escravos? Que durante séculos não foram considerados sequer seres humanos dentro daquela sociedade. Para onde eles vão? Quais são as oportunidades que podem ser dadas para esses negros? A história do Brasil, ela é construída sobre as bases da escravidão. Chegamos ao século XXI e vocês podem observar nesse gráfico que está na tela de vocês. Qual é a condição de vida dos negros no Brasil? Para a gente chegar à desigualdade nos dias de hoje. Acabou a escravidão, acabou aquele modelo estamental. Inauguramos um outro modelo de sociedade, que nós chamamos de sociedade de classes. Então a nossa pirâmide hoje é dividida não por estamentos, mas por classes sociais. Mas e para o negro? Onde é que fica a posição do negro dentro da pirâmide nova do Brasil pós-escravidão? Olhem para esse gráfico e pensem por vocês mesmos. Aí está representada a média de rendimento por hora de brancos e negros no Brasil. A média de rendimento por hora dos brancos é R$17. A média do negro é 10. Mas e se eles tiverem estudado até o curso superior ou mais? Fizeram faculdade ou mais? Tem o mesmo nível de ensino. Será que não melhora? Nesse caso, a média do branco é R$32,8. A do negro, 22. Parece que tem coisas que ainda não mudaram. A nossa pirâmide ainda coloca parte da população lá na parte mais baixa, sem acesso aos mesmos bens, às mesmas possibilidades de crescimento que as outras partes da população. E a gente continua esse assunto, a gente continua essa conversa falando na semana que vem mais sobre a sociedade de classes e sobre a pobreza no Brasil. Beleza? Valeu, galera, obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Não se esqueçam, tem questões aqui embaixo do vídeo para vocês responderem, e a gente se vê no próximo vídeo daqui a uma aula. Grande abraço, tchau, tchau.